que eu estava participando do Betmasters, um evento de apostas aqui em Salvador, motivo pelo qual vim aqui para essa cidade. E agora, já terminado o evento, vou focar bastante nas dicas para este domingão. No vídeo de hoje você vai receber todas as dicas dos jogos da Premier League e também do Brasileirão da Série A. Então, se você não está inscrito, já se inscreve aqui, deixa o like e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão. E a gente começa hoje analisando o confronto do Crystal Palace, que empatou na estreia diante do Chelsea, e o Nottingham, que venceu o seu jogo diante da equipe do Brentford. O Crystal Palace fez uma partida bastante digna diante da equipe do Chelsea. Chegou a fazer um gol que, na minha visão, foi mal anulado e acabou aí somando um pontinho fora de casa, o que acaba sendo importante. Mas o time teve um baque muito grande nesse meio de semana, que foi a saída do Eze, que é um dos seus principais jogadores. Então o Crystal Palace, que teve sucesso recente com título de Copa e tudo mais, perde aí uma das suas grandes estrelas. Segue em Mateta, segue em Sarr, mas ainda assim o Crystal Palace perde um dos seus principais jogadores e obviamente o time vai sentir. Ainda segue sendo um time muito bem treinado, mas a ausência dele aqui será bastante relevante. A invencibilidade do time já está aqui em 10 partidas e a grande questão aqui é como o time vai responder justamente a essa saída do Eze. Tradicionalmente é um time forte, em casa é um time que se defende bem, que consegue marcar gols também, como eu falei para vocês, vem numa invencibilidade de 10 jogos e vai pegar aqui a equipe do Nottingham. Eu gostei muito do que o Nottingham fez na estreia diante do Brentford, uma estreia imponente, com o seu lado ofensivo mais uma vez muito forte, criando muitas chances e anotando gols. A gente viu hoje o Brentford ganhando o seu jogo, e isso mostra que o Nottingham fez mais ainda do que esperado, que o Brentford nem era tão ruim assim quanto se esperava. Então eu gostei bastante da atuação do Nottingham e estou bastante esperançoso em relação a essa equipe nessa temporada. Um time que, como eu falei, tem muito potencial no lado ofensivo e acho que tem boas chances nesse jogo. Obviamente a ausência do Eze pesa, o Nottingham tem um histórico fora de casa também forte, fora de seus domínios, com histórico com muitos gols aqui, invencível nos últimos 3, ainda não jogou fora nessa Premier League e óbvio que jogar diante do Crystal Palace é complicado, mas time por time hoje eu vejo os times num patamar muito parecido, tá? E eu discordo um pouco dessa precificação da casa. Eu vou recomendar para vocês aqui o dupla chance do Nottingham, muito por conta da ausência do Eze neste confronto, e gostei bastante da atuação do Nottingham no lado ofensivo, então acho que a gente tá bem defendido aqui, pegando um gol, então eu gosto das chances de dupla chance do Nottingham nessa primeira partida. Mercado de escanteios aqui, tem dois times que não marcam tantos cantos, mas sofrem cantos, então alerta aí para este mercado, tá? E Premier League, pessoal, todas as médias de cartões aqui geralmente são muito baixas, então é um mercado que eu particularmente não pego muito não, beleza? No segundo jogo a gente tem aqui o Everton recebendo a equipe do Brighton, e eu achei que o Everton foi muito mal na estreia. Foi uma das estreias que mais me decepcionou aqui, não só pelo placar, que foi magro e uma derrota, mas pelo número de finalizações do Leeds, que foi 21 vezes ao gol e conseguiu 7 escanteios. Mais do que isso, o Everton só conseguiu 7 e 2 cantos. Então o time agora vai ter aqui a estreia, né, no seu novo estádio. Obviamente a torcida vai apoiar bastante, vai empurrar, mas o grande problema é que é um time que, na minha visão, não é muito técnico. O time tem aqui problemas em termos de elenco, já não é de hoje, muito limitado. Joga no 4-2-3-1 com o Ndiaye do lado esquerdo, Alcaraz, bom jogador do lado direito, o Desbury Hall e o Barry lá na frente. Eu não gostei da atuação do Barry na estreia, foi uma atuação bem fraca e a defesa também não se saiu muito bem. 4-2-3-1 se ensaia aqui para poder pegar um Brighton que, cara, como gosta de entregar resultados esse Brighton, né? É simplesmente impressionante. Não foi a primeira, não foi a segunda, nem a terceira. Foi a milésima vez que o Brighton acabou entregando o resultado. O Brighton, ele teve chances de matar o jogo, de matar o gol, de fazer o gol derradeiro, não fez e acabou sendo punido no final com o gol do Rodrigo Muniz. Destacar a atuação do O'Reilly, que foi muito bem nesse meio campo, tá? E o Ruiter na frente também conseguiu uma boa atuação. O Dunk, o zagueiro, conseguiu sair muito bem, ele também é um bom jogador para passes aqui. E achei o Brighton bastante competitivo e estou esperançoso em relação à temporada. Eu acho que o Everton tende a atuar um pouco melhor aqui, mas é um time, como eu falei, mostrou muito pouco na estreia. Então eu vou ficar aqui com o Brighton, que se mostrou o melhor time, e vou nesse empate anula, me defendendo aqui em caso de um empate. Tomara que não seja derrotado. O DLB do Brighton aqui, acho uma boa pedida. Para poder finalizar, pessoal, a Premier League neste domingão, a gente começa aqui com o confronto do Fulham contra o Manchester United. O Fulham, ele fez uma estreia bastante digna, como eu falei, diante do Brighton. Foi pressionado,
tomou muitas chances, mas também conseguiu criar, e é um time que é capaz e que em casa costuma dar muito trabalho para esse United. Não é de hoje, o Fulham em casa é um time forte contra vários times, tá? E é um time que tem aqui, embora uma limitação um pouco no lado defensivo, ofensivamente tem bons jogadores, tá? Eu não entendo muito por que o Raul Jimenez está colocando o Muniz no banco, eu acho o Jimenez hoje mais jogador, mas entendo também que o time tem dois bons atacantes de gabarito. Então, finalização e gols desses jogadores em casas que tem substituição mais é sempre interessante. Destacar aqui a atuação do Anderson, que foi muito bem na defesa, tá? E o Albi King e o Wilson são os três que fazem a frente junto com o Raul Jimenez. Do lado do United, a gente teve aqui um jogo muito bom diante da equipe do Arsenal, mas o resultado amargo, muito por conta da defesa do goleiro. Mas deixou esse United com uma expectativa muito boa desse ataque funcionar. Eu achei o Matheus Cunha foi muito bem na estreia, tá? O Sesco fez algumas jogadas interessantes. O Imbowo também. Quero jogar o Dorgu e o Diallo, ambos os jogadores apoiando, foram muito bem também. Então, embora os gols do Arsenal no United não estejam nas estatísticas, o número de gols é 0, a projeção desses gols para mim são maiores, então é um time aqui que tem uma expectativa de gols interessante. Como eu também enxergo o Fulham um time bom para o mercado de gols, tanto no lado ofensivo como também sofrendo muitos gols, o mais de 1.5 aqui é o que eu mais gosto, pessoal. Pegar o United fora de casa aqui eu acho um pouquinho arriscado, principalmente nessa cotação de 2,13, é um time que ainda está se formando, que não teve vitórias ainda, então o mercado de gols está bem embasado aqui, 80% 60% dos jogos, e eu gosto da chance. Se tivesse um empate no United mais alto, eu até confiaria, mas está muito baixo para o risco que é enfrentar o Fulham lá. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui entradas aqui para todos os jogos, tá? E antes de mais nada, eu quero pedir a você que se ainda não está inscrito, verifique aqui, se inscreva no canal e deixe o like também, beleza? A gente tem o Vasco recebendo o Corinthians, e o Vasco é aquilo, né? Pegou o Santos, meteu 6 contra o Juventude, o que ele faz? Vai lá e toma 2. Curioso que nesse jogo o Veguete voltou a ficar disponível, e aí o David acabou sendo preterido. E o jogo bom do Vasco, o melhor da temporada, foi justamente com o David no lugar do Veguete. Então é a única dúvida e a principal para o confronto de hoje. Quem vai comandar o ataque do Vasco? Ou vai ser o David, ou vai ser o Veguete. De resto, os principais jogadores do Vasco aí disponíveis para poder ensaiar uma pressão. Mas lembrando, tem jogo de Copa do Brasil no meio de semana, ok? Do outro lado, a gente tem aqui o Corinthians, que vem de 2 derrotas no campeonato. O campeonato sem ensaio é bastante complicado para o Corinthians. Não porque é um time ruim, porque não é, mas é pela quantidade de lesões. O Yuri Alberto, mais uma vez, segue baixa. E também o Memphis Depay. Pelo menos tem algumas boas notícias, já que o Kaká, se não me engano, está de volta. Tem também a volta do Romero e tem um outro jogador que me fugiu aqui, todos esses reforçando o ataque do Corinthians. Mas a tendência é que seja aqueles jovens jogadores é Guinegão e mais um. O ataque do Corinthians é um ataque bem fraco, tá? O Corinthians também tradicionalmente está saindo mal nos jogos fora de casa, já não é de hoje, né? E o Vasco costuma jogar o melhor nos seus domínios, embora não tenha grandes vitórias, tem poucas derrotas também. O time do Vasco aqui com empate anula é o que eu mais gosto, é a minha indicação para este confronto, defendido em caso de empate, com uma vitória em casa aqui, pagando tudo contra um Corinthians muito desfalcado. Acho que essa é uma boa pedida. O jogo do Bahia e do Santos, eu vou estar lá, bora Bahia, e eu vou acompanhar essa partida. Estou esperançoso de ver mais um jogo bom desse Bahia que está invicto já há 8 partidas. Somando todas as competições, o Bahia pode igualar sua marca histórica de 9 jogos de invencibilidade, tá? Então, esperança aí do Bahia conseguir cumprir essa marca, que será muito importante para essa equipe. O time vem de vitória diante do Corinthians fora de casa, uma vitória muito importante por conta das questões off, da contratação do zagueiro jovem lá, e o Bahia se formando como um grande time, e o Bahia está com um projeto que parece muito coeso também, no sentido de que está focado em conseguir uma vaga para Libertadores no Brasileirão, e de que pode ganhar muito bem essa Copa do Brasil. O grande problema do Bahia são os desfalques, né? O Eric Pulga segue como desfalque, como suspenso. Gilberto é outro jogador que está lesionado. O próprio Caio Alexandre, uma baixa relevante. O Eric é outro jogador que está com baixa, então o Bahia não tem um elenco muito vasto. Ainda assim, vai com bons jogadores aqui para frente, com seus jogadores aqui que, na ausência desses, conseguem contribuir bem. O próprio Jean Lucas, acho que o Ancelotti vai estar no jogo, então olho no Jean Lucas aqui para essa partida, tá? Para poder finalizar, para poder criar, porque ele quer impressionar o técnico da seleção. Boa chance aqui do William José, o Juba voltando agora também a conseguir finalizar mais interessante. Pode ter entrado do Ademir e o Everton Ribeiro, que eu particularmente acho um jogadoraço. Se o histórico recente do Bahia
no geral não encanta assim aos olhos, porque tem muitos empates, em casa é absurdo o volume, né? São 8 vitórias nos últimos 10, gols em todos os jogos, tirando o jogo do América de Cali, onde pressionou muito, e um time que consegue criar muitas e muitas chances. Do outro lado a gente tem o Santos aqui, que ele até surpreendeu o Cruzeiro no último jogo fora de casa, e o Santos tá jogando até melhor fora do que dentro, né? Só que hoje vai estar muito desfalcado. O Neymar vai curtir o aniversário do seu filho e tá com edema na coxa também, suspenso com o terceiro amarelo. O Guilherme pediu para não jogar por conta das pressões da torcida e tem outros desfalques do elenco santista que já não é dos mais fortes. Então o time que chega muito pressionado, deve dar aqui um pouco mais de gás, tentar segurar o confronto, mas a limitação técnica aqui pode acabar pesando pro lado do Santos. É um jogo que eu achei o favoritismo do Bahia um pouquinho exagerado, mas é muito difícil comprar o Santos depois de uma goleada e sem os seus principais jogadores. Então o que eu vou pegar nesse jogo aqui, pessoal, é o menos 0,25 do Bahia ao vivo. Acho essa a melhor entrada e eventualmente um dupla chance do Bahia sair atrás antes de fazermos a nossa entrada, beleza? Para os últimos 3 jogos eu tenho entradas pré e o primeiro deles é o Fortaleza contra o Mirassol. O Fortaleza você já vem aqui de cara, ó, recheado de lesões. Breno Lopes, Pochettino, Moisés, Brits, então jogadores importantes aí, alguns deles titulares, desfalcando o Fortaleza, que no meio de semana foi muito dominado pelo Vélez, perdeu de 2-0, não conseguiu lutar tanto e acabou eliminado da Copa Libertadores. Agora todo o foco está no Brasileirão, o time está muito em risco aqui na 19ª colocação, já 4 pontos atrás do Vasco, então pelo menos 2 jogos aí para poder conseguir sair da zona. Pior do que isso, o desempenho em casa, que era o grande trunfo do Fortaleza na temporada, esse ano ele vem muito fraco. O Fortaleza ficou quase invicto na temporada passada e esse ano ganhou 2 joguinhos só, o último diante do Bragantino muito desmontado e outro contra o Juventude, que é uma barba. Perdeu para Cruzeiro, Santos, Ceará, Botafogo e não conseguiu vencer a equipe do Vélez. O time ele tá com problemas também, porque o Davidson parece que foi afastado, então assim, a crise no Fortaleza é muito grande. Então soma esses desfalques, time jogando mal, defesa com uma peneira, pegando o que é um dos times mais em forma do Brasileirão, que é o Mirassol. O Mirassol, se ele tivesse esse time com a camisa de outra equipe, ele ia ser muito mais respeitado. Ele só não é porque é o Mirassol, tá? Porque veio da segunda divisão, porque não tem uma grande torcida, uma grande tradição, mas bola esse time tem. Saiu atrás do Cruzeiro, conseguiu pressionar, martelar, criou chances, e é mais um jogo de invencibilidade em casa, um time que tem um ataque forte e que vem aqui com seus principais jogadores. O Gabriel segue a única baixa, mas tem um que tá suspenso aqui que volta pro confronto de hoje também. O Mirassol vem numa sequência, como eu falei, invicta, explorando contra-ataques, transições, consegue se fechar bem e eventualmente explorar nesses contra-ataques, fazer gol, conseguiu fazer isso algumas vezes, não é uma baba fora de casa no campeonato. Fez jogos bons contra equipes fortes, inclusive diante da equipe do próprio Flamengo aqui. Depois empatou com o Inter, ganhou do São Paulo, ganhou do Ceará e ganhou do Palmeiras. Cara, são jogos muito mais complicados do que esse aqui contra o Fortaleza. Então, dupla chance do Mirassol é uma entrada muito boa e tá super indicada aqui pra vocês também. Depois a gente tem aqui o Juventude recebendo a equipe do Botafogo e aqui eu vou mais uma vez apoiar a equipe do Juventude, tá? O Juventude tinha um dupla chance altíssimo diante do Vasco, virou um quase 0,75 absurdo de linha para um time que joga o seu melhor dentro de seus domínios. Tem limitação? Tem. Mas tem aqui um jogo muito chato para qualquer time, porque jogar lá é bastante complicado. Juventude também bastante aguerrido, marcação forte e alguns bons jogadores de frente. Mais do que isso, pega um Botafogo desgastado por conta do teve que correr demais, abalado porque foi eliminado da Libertadores e com foco no jogo de Copa do Brasil, que é um clássico. Então a tendência aqui é que o Botafogo poupe muitos jogadores. Além disso, o time vem de 2 jogos sem marcar. Então esse favoritismo do Botafogo aqui para mim não se justifica. Estão possibilitando aqui o mais um do Juventude. Acho essa entrada muito boa. Gosto até do mais 0,75, quiçá do dupla chance do Juventude aqui neste confronto. Mas o mais um tá super indicado. É a minha dica aqui para esta partida. Para poder finalizar, pessoal, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo que conseguiu a sua classificação heróica diante da equipe do Atlético Nacional. Merecia que tivesse sido antes. Fez um bom jogo, mas também os colombianos são complicados, embasados, né? Já são 10 jogos com apenas uma derrota da equipe de São Paulo, mas também já são 4 jogos já sem vencer, o que acende um pouquinho o alerta. Hoje, o time vai para cima aí da equipe do Atlético Mineiro e o São Paulo não tem jogo de Copa do Brasil porque foi eliminado. Então, os principais jogadores à disposição para o São Paulo finalmente voltar a vencer diante da sua torcida. O adversário Atlético Mineiro, que jogou no meio de semana, então já tem um desgaste para o São Paulo, para o Atlético também, da Copa Sul-Americana, avançou na Sul-Americana, o Galo parece que vai focar nas Copas também, tem um clássico diante do Cruzeiro e a tendência é que poupe muitos jogadores aqui. Possibilitar o mercado aqui, o menos 0,25 do São Paulo, acho muito boa essa entrada, e se você não pegou pré ou não está disponível pré, pega o menos 0,25 no live, porque a linha em 80 aqui é uma linha justa, mas o menos 0,25 para o São Paulo é valor
e vamos embora, sendo essa a nossa última dica. Então esses são os meus palpites para este domingão, pessoal. Não gostei de nada na Série B nessa rodada e tô deixando aí na tela para vocês uma super cotação. Uma na Premier League, uma no Brasileirão e a nossa tripla de artilheiros da rodada, tá? Tô bem confiante aí pra gente poder cravar a tripla de artilheiros do Brasileirão e vamos, que a gente consiga aí ter um bom desempenho nesse domingo, beleza? Peço a você de novo que se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui, deixa o like e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.